Uma bênção irá mudar completamente o destino da nossa querida Alika. A princesa de Batanga, aquela mulher que atravessou o oceano fugindo da espada de Gendal, que perdeu o pai, que escondeu a própria identidade em terras estrangeiras, acaba de descobrir uma notícia que vira tudo de cabeça para baixo. Ela está esperando um filho do Tonho. Isso mesmo, meus amores. Um herdeiro de 2 terras crescendo no ventre da nossa princesa, justamente no momento em que o plano de retomar o trono estava prestes a ser colocado em prática. E se você está acompanhando essa história comigo até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora mesmo, porque o que vem pela frente vai te deixar sem fôlego. O Mirinho descobre tudo. A Virgínia fecha a aliança das mais sórdidas. O Malungo desembarca em Recife caçando a princesa. E a Niara revela um segredo do Cayman que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Prepara a pipoca, chama a vizinha, manda mensagem no grupo da família, porque hoje a gente vai mergulhar fundo em cada detalhe dessa virada absurda. A Alika, nossa querida Lúcia, está lá no ateliê dela junto com a Teresa, aquela alma boa que acolheu a princesa, e a Niara como se fossem filhas dela. As duas estavam costurando os vestidos encomendados pela Marta, lembrando que a Marta finalmente entendeu que precisava dar uma lição na Virgínia e resolveu apoiar o trabalho da Alika. Tudo parecia tão calmo, tão tranquilo, com a Teresa puxando assuntos sobre os novos modelos, com a Alika sorrindo daquele jeito apaixonado de mulher que descobriu o que é amar de verdade. E foi nesse momento, meus amores, nesse momento exato, que a Alika sentiu uma tontura terrível, um enjoo daqueles que sobem do estômago e tomam conta de tudo. Ela teve que se segurar na mesa de corte para não cair, e a Teresa correu apavorada, perguntando o que estava acontecendo. Eu juro para vocês, essa cena me deixou de queixo caído porque a Alika ficou pálida, 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 feito uma vela acesa. O sangue sumiu do rosto daquela princesa altiva, daquela mulher que enfrentou tiranos, que atravessou o oceano, que perdeu o pai. E ali, naquele instante, ela parecia tão frágil, tão pequenina. A Teresa, que de boba não tem nada, já foi logo desconfiando. Lúcia, minha filha, há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou ela, com aquele olhar de quem já passou por muita coisa na vida. E a Alika, ainda meio zonza, tentou disfarçar dizendo que era cansaço, que era o calor, que era a pressão do trabalho. Mas a Teresa não engoliu essa história não, meus queridos. A mulher é experiente, viu muita gente passar mal por aí, e aquele enjoo combinado com a palidez fez um sininho tocar bem alto na cabeça dela. E foi nessa hora que a Niara entrou no ateliê. Virgem Santíssima, gente! Vocês precisavam ver a cara da Niara quando viu a filha daquele jeito. Os olhos da rainha-mãe se arregalaram de um jeito que dava para ler o pavor escrito em letras garrafais. Aquela mulher já tinha perdido um marido, já tinha perdido um reino, já tinha sido obrigada a fugir através do mar, com a filha agarrada ao pescoço. E agora via a sua única descendente passando mal sem explicação aparente. Alika, minha filha, o que está acontecendo com você? E perguntou a Niara, esquecendo até dos cuidados de chamar a filha pelo nome falso de Lúcia. E foi aí, meus amigos, foi aí que a ficha começou a cair para Alika também. Ela começou a fazer as contas mentalmente. Lembrou da noite linda, daquela primeira noite de amor com o Tonho, quando os dois se entregaram ao sentimento que nascia entre eles depois da inauguração do ateliê. E os números, ai meu Deus do céu, os números bateram de um jeito que ela quase desmaiou de novo. A Alika fechou os olhos e voltou no tempo. Lembrou de cada carícia, de cada juramento, de cada promessa sussurrada baixinho no escuro do quarto. Lembrou da forma como o Tonho a olhou naquela noite, com aquela mistura de devoção e desejo que só os apaixonados de verdade sabem entregar. E ela percebeu, ali, naquele instante, que o seu corpo estava avisando alguma coisa muito, mas muito grande mesmo. A Teresa, vendo o estado da menina, puxou a Niara para o canto e sussurrou alguma coisa no ouvido dela. Vocês precisavam ver a expressão da Niara mudando, gente. Primeiro veio o susto, depois a negação, depois a constatação e finalmente aquele olhar de mãe que sabe que a vida da filha nunca mais vai ser a mesma. A Teresa, com aquela sabedoria de quem já tinha passado por situação parecida, sugeriu que a Alika procurasse uma parteira de confiança. E em segredo, viu? Porque ninguém em Barro Preto poderia desconfiar. Ninguém poderia comentar. Ninguém poderia espalhar boato que chegasse aos ouvidos do Mirinho ou da Virgínia. E a Alika,
com o coração disparado de um jeito que ela mesma não reconhecia, tomou a decisão mais difícil daquele dia. Ela ia se consultar, sim, mas sozinha, sem contar pro Tonho ainda, sem alarmar ninguém, sem criar expectativa. Porque imagina, meus amores, imagina se fosse só um enjoo passageiro. Imagina se a Alika alimentasse uma esperança no coração do amado e depois se descobrisse que não era nada? Não, ela tinha que ter certeza primeiro. Ela tinha que olhar nos olhos de quem entende dessas coisas e ouvir a confirmação antes de revelar qualquer suspeita. E para onde a Alika foi, meu povo? Para onde mais ela poderia ir? Direto para a casa da dona Menina, aquela rezadeira santa que enxerga o que os outros não enxergam, que sente o que os outros não sentem, que conversa com os espíritos do passado e do futuro como se estivesse pedindo uma xícara de café. A dona Menina, lembram dela? Aquela que disse pro Tonho que a Lúcia era o elo dele com o passado. Aquela que adivinhou tantas coisas só de bater os olhos nas pessoas. Era ela, e mais ninguém, que poderia confirmar o que a Alika já sentia no fundo da alma. A dona Menina recebeu a Alika com aquele sorriso manso de sempre, como se já estivesse esperando a visita há dias. "Senta aqui, minha filha, e conta o que está te angustiando", disse ela com a voz mais doce desse mundo. E a Alika, que já vinha segurando o choro desde o ateliê, deixou as lágrimas rolarem pelas bochechas. Contou dos enjoos, contou das tonturas, contou do atraso que ela só agora tinha percebido que era atraso de verdade. A dona Menina ouviu tudo em silêncio e depois fez aquele exame antigo, daqueles que as rezadeiras fazem, passando a mão na barriga, sentindo a pulsação, olhando dentro dos olhos da moça com uma profundidade que assustava. E foi aí, meus queridos, foi aí que veio a confirmação. "Minha filha, vai por mim. Você está esperando o neném. Tem pouquinhas semanas ainda, mas está aí, dentro de você, uma vidinha começando a se formar." Misericórdia, gente, eu juro que arrepiei só de imaginar a cena. A Alika levou as mãos à boca, abafou o grito que queria sair e ficou olhando para a dona Menina como se aquela mulher acabasse de entregar a sentença da sua vida. Porque era exatamente isso, meus amores. Aquela notícia mudava tudo, absolutamente tudo. Mas a dona Menina não parou por aí, não. De repente, os olhos dela se desfocaram. Ela ficou com aquele olhar perdido, como se estivesse vendo um filme passar diante dela. A Alika ficou apavorada, porque conhecia esse comportamento, sabia que vinha visão pela frente. E a dona Menina começou a falar com uma voz diferente, mais grave, mais cheia de mistério. "Eu tô vendo, minha filha, eu tô vendo um menino, ou seria menina, eu não sei direito. Mas tô vendo essa criança crescer com um destino enorme. Tô vendo uma coroa, tô vendo um trono distante, tô vendo 2 mundos se encontrando dentro desse pequenininho que tá aí dentro de você. Não pode ser, gente." A dona Menina enxergou. Ela enxergou Batanga, enxergou o futuro, enxergou que aquele bebê não era um bebê qualquer. Era um herdeiro de 2 terras, de 2 culturas, de 2 histórias gigantescas. A Alika ficou em choque, porque até aquele momento ninguém em Barro Preto sabia da verdadeira identidade dela, com exceção do Tonho, que tinha sido informado fazia pouquíssimo tempo. Como é que a dona Menina sabia? Como é que ela enxergava essas coisas? A Alika, com as lágrimas escorrendo, perguntou se podia confiar na rezadeira. E a dona Menina jurou pelo amor mais sagrado que não contaria nada para ninguém. "Os segredos que chegam aos meus ouvidos morrem comigo, minha filha. Pode ficar tranquila." E ainda recomendou silêncio. Pediu que a Alika pensasse com calma antes de contar para alguém, que escolhesse a hora certa, o lugar certo, as palavras certas. Porque uma notícia dessas, num momento como aquele, em meio a tantos planos, tantos perigos, podia ser usada contra ela e contra o bebê? A Alika saiu da casa da dona Menina com o coração em 1000 pedacinhos. Como ela ia contar para Niara? Como ia contar para o Tonho? Como ia contar para o José e para Teresa? E o pior de tudo, meus amores, o pior de tudo, como ela ia conciliar a chegada desse filho com a missão sagrada de voltar para Batanga e tirar o usurpador do trono? Chegando em casa, a Alika trancou-se no quarto com a Niara. E aí, meus queridos, começou uma das cenas mais emocionantes que eu já vi nessa novela. Porque a Niara, aquela mulher forte que segurou as pontas em todos os momentos, aquela rainha que jurou ao marido moribundo que protegeria a filha até o último suspiro, aquela mãe que carregou a princesa nas costas através do oceano,
ela teve que ouvir uma notícia que a abalou até os ossos. "Mãe", começou a Alika com a voz tremendo, "eu preciso te contar uma coisa muito importante." E a Niara, que já tinha desconfiado lá no ateliê, sentiu o estômago afundar. "Pode falar, minha filha. Qualquer coisa que você me disser, eu vou te ouvir e vou estar do seu lado." Que mãe maravilhosa, gente! Mesmo desconfiada do que vinha, ela abriu o coração para escutar. E a Alika falou tudo de uma vez, sem rodeios, sem enrolação. "Mãe, eu estou esperando um filho do Tonho." Pronto, foi de cair o queixo. A Niara recuou 2 passos, encostou na parede, levou a mão ao peito como se estivesse tendo uma síncope. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não eram só lágrimas de emoção. Não, eram lágrimas de preocupação, de medo, de tudo que ela conseguia imaginar de problema vindo pela frente. Minha filha, como assim?" Gaguejou a Niara, tentando processar a informação. "E os nossos planos? E Batanga? E o trono do seu pai? E a vingança contra Jendal? Tudo isso vai para onde agora?" Misericórdia, meus amores. Ela estava certa nas perguntas. Porque a Alika tinha jurado vingar o pai, tinha jurado retomar o trono, tinha jurado libertar o povo de Batanga das garras daquele tirano. E agora, um bebê chegava no meio de tudo isso. A Alika começou a chorar copiosamente, sentou-se na beirada da cama e tentou explicar para Niara o que estava sentindo. "Mãe, eu sei que a gente tem uma missão. Eu sei que o papai sonhou com o nosso retorno. Eu sei que o povo de Batanga sofre nas mãos do Jendal. Mas, mãe, esse bebê é meu filho. Esse bebê é o sangue do meu sangue. O filho do homem que eu amo. Como é que eu vou voltar para Batanga grávida? Como é que eu vou enfrentar batalha, exército, palácio, com uma criança dentro de mim? Eu não posso colocar essa criança em risco", gritou ela, com a alma exposta. A Niara endureceu o olhar e disse uma coisa que me arrepiou. "Alika, esse seu filho carrega o sangue da realeza de Batanga. Esse seu filho é o herdeiro do trono que o Jendal usurpou. Você não tem ideia da responsabilidade que está dentro do seu ventre nesse momento." Inacreditável, gente. A Niara colocou ainda mais peso na cabeça da pobre Alika. Como se já não bastasse a notícia, ela ainda lembrou da linhagem real, da continuidade da dinastia, do destino dos que vão nascer. A Alika respondeu com firmeza, mesmo no meio do choro. "Mãe, o meu filho vem antes de qualquer coroa. O meu filho é a prioridade absoluta da minha vida agora. Eu prometo que vou voltar para Batanga. Eu prometo que vou tirar o Jendal do trono. Eu prometo que vou honrar a memória do papai. Mas não agora, mãe. Não agora que eu acabei de descobrir que vou ser mãe." E aí, o coração da Niara amoleceu, gente. Ela viu na filha aquela mesma força que ela mesma tinha tido quando descobriu que ia ser mãe lá em Batanga, anos atrás. E ela abraçou a Alika, abraçou apertado e disse: "Me dá um tempo para pensar, minha filha. Me dá um tempo para processar tudo isso. A gente vai encontrar uma saída, eu te prometo. Mas eu pergunto para vocês, meus amores, que saída a Niara vai encontrar? Como conciliar a maternidade da filha com a vingança que toda a família jurou? É de cair o queixo, gente. E não é que a Teresa, coitada, não conseguiu segurar a língua por muito tempo? A pobrezinha estava tão emocionada com a notícia, tão envolvida com o destino daquela princesa que ela tratava como filha, que acabou deixando escapar para o José. Foi na cozinha, durante o jantar, quando ela estava arrumando os pratos, e o José comentou que a Lúcia estava muito quietinha aqueles dias. A Teresa olhou para ele, segurou as lágrimas e acabou contando tudo. O José quase derrubou a colher na sopa, gente. Ele ficou pálido, feito a cera de uma vela. A Alika tá grávida? Do Tonho? Meu Deus do céu! E agora? E agora, Teresa? Como é que a gente vai proteger essa menina? Como é que a gente vai esconder isso do Jendal? Aquele homem tá oferecendo recompensa para quem entregar a princesa. Se ele descobrir que ela tá grávida, vai querer matar 2 vezes. Desabafou o José, com o desespero estampado em cada palavra. A Teresa segurou a mão do marido e disse: "José, a gente vai cuidar dela como se fosse a nossa própria filha. A gente vai proteger essa criança com a vida da gente, se for preciso." E o José, aquele homem bom, aquele cientista que sempre quis o melhor para a família dele, jurou que ia fazer de tudo para que a Alika tivesse um parto seguro e o bebê crescesse forte. No dia seguinte, o José teve uma conversa séria, mas séria mesmo, com a Alika. Ele a chamou na varanda dos fundos, longe dos olhares curiosos,
e foi direto ao ponto. Minha filha, a Teresa me contou, e eu quero que você saiba que aqui você tem um pai, um tio, um protetor. Mas eu preciso te pedir uma coisa, e por favor, me escuta com atenção. Não conta ainda pro Tonho sobre Batanga. Não revela a verdade da nossa história para mais ninguém da cidade. Quanto menos gente souber, mais segura você vai estar. A Alica, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou: Mas tio, o Tonho já sabe. Eu já contei para ele que sou a princesa. Eu não consegui mais esconder. O José fechou os olhos, respirou fundo e disse: Eu sei que você contou, mas peço que peça pro Tonho jurar segredo absoluto. Nem a Caetana, nem o Casemiro, nem ninguém pode saber por enquanto. Imagina se o Gendal descobre que existe um herdeiro a caminho? Esse bebê vira um alvo. E o José, meus amores, foi além. Ele começou a planejar mentalmente uma fuga estratégica. Estava pensando em mandar a Alica para uma fazenda longe, em uma cidadezinha do interior do Pernambuco, onde ninguém conheceria a história dela, onde ela poderia esperar o bebê nascer em paz e segurança. Ele já tinha um amigo de confiança lá, um colega de pesquisa científica que poderia hospedar a Alica sem fazer perguntas demais. Mas a Alica, gente, a Alica é uma princesa de verdade, daquelas que não se intimidam fácil. Quando o José apresentou o plano de fuga, ela balançou a cabeça negativamente. Tio, eu agradeço muito a sua preocupação. Eu sei que o senhor quer me proteger, mas eu não vou fugir, eu não vou correr, eu vou ficar aqui, do lado do meu amado, do lado da minha mãe, do lado de vocês que são a minha família. Se as consequências vierem, eu enfrento de cabeça erguida. O sangue de Cayman corre nas minhas veias e eu não vou desonrar a memória do meu pai me escondendo no meio do mato. Inacreditável a coragem dessa moça, meus amores, inacreditável. Eu juro para vocês que me arrepiei vendo aquela cena. O José ficou orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo, sabe? Aquela mistura de admiração e medo que um pai sente quando a filha mostra que cresceu de verdade. E agora vem a cena que eu tava louco para contar para vocês. A bomba estoura quando o Tonho chega ao ateliê sem avisar, num desses dias quentes do Nordeste, trazendo umas flores do mato para Alica. Ele tinha terminado o trabalho mais cedo no engenho e veio direto fazer aquela surpresa boba e linda de apaixonado. Vocês conhecem o Tonho, né? Aquele homem trabalhador, simples, de coração enorme, que ama a Alica com uma intensidade que dói de ver. Ele subiu as escadas do ateliê devagarinho para fazer surpresa. E quando chegou perto da porta da salinha dos fundos, parou. Parou porque ouviu a voz da Alica conversando com a Teresa. E o que ele ouviu fez o chão dele faltar. Teresa, eu tô com tanto medo. Como é que eu vou contar pro Tonho que tô grávida? E se ele não aceitar? E se ele se assustar com a responsabilidade? Dizia a Alica com a voz embargada. Gente, segura aqui, segura comigo. O Tonho ficou paralisado do lado de fora. O coração dele começou a bater tão forte que ele jurou que dava para ouvir lá dentro. Será que ele tinha entendido direito? Será que era verdade? Será que a sua amada, a princesa do seu coração, carregava um filho dele no ventre? Ele não aguentou mais ficar parado e empurrou a porta de uma vez. A Alica e a Teresa se viraram assustadas. A Alica, gente, a Alica ficou daquele jeito, sabe? Mãos no peito, olhos arregalados, sem saber o que dizer. O Tonho avançou 3 passos para dentro da sala e perguntou com a voz tremendo. Lúcia, é verdade? É verdade o que eu acabei de ouvir? Você está esperando um filho? Um filho meu? Misericórdia, meus amores. Foi de chorar. A Alica não conseguiu mais segurar. Ela desabou, chorou alto e confirmou. É verdade, Tonho, é verdade. Eu tô esperando um filho seu. A dona menina confirmou. Tá com poucas semanas, mas tá aí, vivinho, esperando para chegar nesse mundo. A Teresa, aquela alma boa, se afastou para dar privacidade pro casal, mas ficou perto, sabe, de cantinho, vendo se aquilo ia dar certo. E aí, meus queridos, aí veio o momento mais lindo do dia. O Tonho, sem dizer mais uma palavra, atravessou a sala, pegou a Alica no colo e a ergueu como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo inteiro. Ele rodopiou com ela no ar, depositou beijinhos no rosto dela, na testa dela, nas mãos dela. Meu amor, meu amor, meu amor, repetia ele incessantemente, com a voz rouca de emoção. E depositou a Alica de volta no chão, ajoelhou-se na frente dela, encostou o ouvido na barriga ainda lisinha da amada e falou:
Filho do papai, eu já te amo. Eu já te amo mais do que tudo nesse mundo. O papai vai cuidar de você e da mamãe. Eu juro pelo céu que tá lá em cima. Gente do céu, eu chorei junto com a Alika nessa cena. Chorei feito criança. Aquele homem simples, do interior, sem nenhuma origem nobre, ajoelhado diante da sua mulher grávida, falando com o filho que ainda nem tinha forma direito, é uma cena que vale a novela inteira. E justo nesse momento, a Caetana, mãe do Tonho, que tinha vindo levar uma marmita para o filho almoçar, entrou no ateliê e parou na porta sem ser percebida. A Caetana ouviu, presenciou tudo, e ela, que era uma mulher do povo, simples, religiosa, levou a mão à boca para abafar o choro. Ela se emocionou tanto, mas tanto, que precisou se encostar na parede para não cair. Aquele neto que ela nunca imaginou que viria de uma princesa estrangeira chegava com todo o amor do universo. E a Caetana, com aquele coração imenso, entrou na salinha e foi direto abraçar a Alika. Minha nora, minha filha, bem-vinda à família, disse ela entre soluços. Foi de derreter o coração mais frio desse mundo. E quando vocês acham que a coisa não pode ficar mais emocionante, vem o Tonho e propõe casamento na hora. Na frente da Caetana, na frente da Teresa, com os olhos brilhando feito estrelas. Lúcia, ou melhor, Alika, meu amor da minha vida, casa comigo? Casa comigo agora, antes mesmo desse bebê nascer? Eu quero te dar o meu nome. Eu quero ser teu marido perante Deus e perante os homens. Eu prometo que vou trabalhar dobrado no engenho. Vou pegar todos os turnos que precisar. Vou virar noite e dia, se for o caso, para te dar e ao nosso filho tudo o que vocês merecem. Não pode ser, gente. Que pedido lindo. Que homem maravilhoso. E a Alika, com o rosto banhado em lágrimas, sorriu daquele jeito que só os apaixonados sorriem. Mas, espertinha como é, respondeu: eu aceito, meu amor. Aceito 1000 vezes. Mas me dá um pouquinho de tempo, tá? Eu preciso conversar com a minha mãe primeiro. Ela precisa entender e abençoar essa decisão. O Tonho, todo respeitoso, concordou na hora. O tempo que você precisar, meu amor. Eu te espero a vida inteira, se for preciso. A notícia se espalhou pelos cantos da família, como fogo em capim seco. O Casemiro, quando soube, abençoou o casal sem pestanejar. Meu filho de criação, eu sempre soube que você ia me dar uma alegria dessas. Pode contar comigo, viu? Eu vou ajudar com tudo o que for preciso. Esse bebê não vai faltar nada. E essa moça vai ter o casamento mais bonito que Barro Preto já viu. O Casemiro, gente, é um avô de coração. E ele, ali, naquele momento, se ofereceu para bancar parte do enxoval, da festa, o que fosse necessário. A Ana Maria, irmã de coração do Tonho, gritou de alegria quando soube. Saiu correndo para contar para Salma e as duas amigas se abraçaram em prantos. Imagina a Salma, que estava com aquele dilema entre o Fuad e o coração, vendo a sua melhor amiga prestes a se casar com o homem que amava. Foi uma mistura de emoções tão grande, mas tão grande, que dava para escrever um livro só sobre aquela cena. Mas, meus amores, vocês sabiam que nem tudo são flores nessa novela, né? Toda alegria tem o seu reverso. E o reverso veio na figura de quem? Adivinhem. Do Mirinho, claro. Aquele canalha conseguiu descobrir tudo e a fúria dele foi tamanha que eu fiquei com medo até de descrever para vocês. Lembram da Mundica? Aquela criada da família Casemiro que vive metendo o bedelho onde não é chamada? Pois é, foi ela mesma que correu para contar pro Mirinho a novidade. Achando que estava fazendo um favor, achando que estava sendo útil, a Mundica abriu o bocão e contou tudo. Senhor Mirinho, o senhor não vai acreditar. O Tonho pediu a Lúcia em casamento e ela tá esperando um filho dele. Soltou a Mundica com aquele jeito fofoqueiro. Misericórdia, gente. O Mirinho ficou roxo de raiva. Roxo, eu juro pra vocês. Ele apertou os punhos com tanta força que dava pra ver os ossinhos brancos da mão dele. Os olhos dele saíram do lugar. Ficaram injetados de tanto ódio. O quê? O que você acabou de dizer, Mundica? Repete isso! Gritou ele com uma voz que nem parecia humana. A Mundica, coitada, ainda achando que estava sendo ouvida com curiosidade normal, repetiu a história toda, dando detalhes. E aí, meus queridos, o Mirinho perdeu o juízo de vez. Aquele rapaz, que já vinha das piores armações desde que pôs os olhos na Alika, decidiu que não ia descansar até separar o casal e destruir aquele amor. Inacreditável a maldade desse homem. Ele saiu de cabeça quente pela rua, atravessou a cidade direto para a casa da Virgínia,
sabendo que tinha uma aliada perfeita na vingança contra a Alika. Chegando lá, ele bateu na porta com tanta força que a Marta saiu apavorada. "Mirinho, o que aconteceu, meu filho?" perguntou ela. "Eu preciso falar com a Virgínia agora, dona Marta. É urgente", respondeu ele. A Virgínia desceu as escadas correndo e, quando viu a cara do noivo, soube na hora que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Os dois se trancaram no escritório de Diógenes e o Mirinho despejou tudo. "Virgínia, a Lúcia tá grávida do Tonho. Eles vão se casar. Aquela princesinha, aquela mulherzinha de meia tigela, conseguiu prender o Tonho com um filho. Eu preciso da sua ajuda para acabar com essa história", desabafou ele, andando de um lado para o outro feito leão enjaulado. A Virgínia... meus amores, a Virgínia também sentiu o sangue ferver. Porque por mais que ela quisesse o Mirinho, por mais que ela tivesse aceitado o noivado, sempre soube que o coração do rapaz batia mais forte pela Alika. E ali, naquele escritório, os dois fecharam uma aliança das mais sórdidas. Misericórdia, gente, foi de calar a boca. "Mirinho, eu vou te ajudar. Eu já tinha jurado me vingar daquela mulher por causa do concurso, dos vestidos, do desfile. Agora, eu vou trabalhar com você para destruir esse ateliê de uma vez por todas", declarou a Virgínia com um sorriso maligno nos lábios. Mas o pior, meus amores, o pior ainda estava por vir. O Mirinho começou a delirar com um plano tão maldoso, tão asqueroso, que eu nem queria contar para vocês. Ele começou a falar em sabotar a saúde da Alika. Sabotar a saúde de uma mulher grávida, gente. Imaginem o nível de baixeza. Ele queria, de alguma forma, fazer com que a Alika tivesse algum mal-estar muito forte, algum sufoco, algum tipo de complicação que pudesse fazer com que ela perdesse aquela criança. Não pode ser, gente. Não pode ser que existam pessoas tão más assim no mundo. A Virgínia ficou um pouquinho assustada com o plano, viu? Ela é cruel, é vaidosa, é egoísta, mas chegar a esse nível de atentar contra uma gestação foi demais até para ela. Ela tentou ponderar, tentou suavizar. "Mirinho, talvez a gente só destrua o ateliê, faça ela perder o sustento, força ela a ir embora da cidade." Mas o Mirinho estava cego de raiva. Estava completamente fora de si. "Não, Virgínia, eu quero esse bebê fora do caminho. Eu quero o Tonho livre de novo. E aí eu posso conquistar a Lúcia de uma vez por todas." Inacreditável o nível de obsessão desse homem. E o pior é que a Virgínia, mesmo um pouquinho hesitante, acabou cedendo aos planos malucos do noivo. Porque vocês precisam entender, meus queridos, que a Virgínia tá tão cega pelo Mirinho, tá tão dominada pela paixão por ele, que faz qualquer coisa para mantê-lo do lado dela. Mesmo sabendo que ele só a ama pela conveniência, mesmo sabendo que o coração dele é da Alika, ela aceita. E essa aceitação a leva para abismos cada vez mais profundos. Enquanto isso, dentro da casa do José, o drama continuava com força total. A Niara, depois de processar a notícia, decidiu ter uma conversa franca com a filha. Ela esperou a Alika voltar do ateliê, esperou a Teresa sair para comprar pão na padaria, esperou todo mundo dormir e foi até o quarto da princesa de madrugada. Vocês precisavam ver a cena, meus amores. Era para ser de cair o queixo. A luz fraquinha do candeeiro iluminando o quarto. A Niara sentada na cadeira de balanço, com aquele olhar profundo de quem tinha pensado a noite toda. E a Alika acordando aos poucos, percebendo que a mãe queria conversa séria. "Mãe, tá tudo bem?" "Que horas são?" perguntou a Alika esfregando os olhos. A Niara puxou a cadeira para perto da cama da filha, segurou a mão dela com firmeza e começou a falar com aquela voz pausada de quem mede cada palavra. "Alika, minha filha, eu pensei muito durante essas horas. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que é a pura verdade. Esse seu filho, esse bebê que está crescendo dentro de você, é o herdeiro legítimo do trono de Batanga. É o sangue da nossa dinastia. É a continuidade de tudo que o seu pai sonhou para nossa terra." A Alika respirou fundo e respondeu com firmeza. "Eu sei, mãe. Eu sei que ele carrega essa responsabilidade. Mas, mãe, antes de ser um herdeiro, ele é um bebê. Ele precisa nascer em segurança. Ele precisa crescer sem o medo da espada de Jendal pairando sobre a cabeça dele. Como é que eu vou voltar para Batanga agora? Eu não posso, mãe. Eu não posso colocar essa criança em risco." A Niara, com lágrimas nos olhos, contou uma coisa que deixou a Alika de queixo caído. "Minha filha, o seu pai, o Cayman,
Antes de morrer naquela fuga, sabe o que ele me sussurrou no ouvido? Ele me disse que tinha sonhado a noite anterior com um neto, um menininho lindo, brincando no salão real de Batanga. Ele disse que esse menino seria o rei mais justo que Batanga já teve. Eu nunca contei isso pra ninguém, Alika. Nunca. Mas agora, ouvindo que você tá grávida, eu acredito de coração que era esse o sonho do seu pai. Esse bebê que tá aí dentro de você é a profecia do Cayman se concretizando. Gente do céu, eu arrepiei tudo. Foi de cair o queixo. Imagina a Alika ouvindo essa história. Imagina a carga emocional de saber que o pai tinha sonhado com o neto que ela carregava no ventre. Aquela mulher, aquela princesa, segurou o choro como pôde e respondeu: Mãe, eu vou honrar o sonho do papai. Eu juro que vou honrar. Mas eu vou fazer isso do meu jeito. Eu vou voltar para Batanga depois que esse meu filho nascer. Depois que eu tiver certeza que ele tá forte e seguro. Aí sim, eu volto. Eu enfrento o Jendal. Eu retomo o trono. Mas não agora, mãe. Não agora. A Niara, vendo a determinação da filha, vendo a força daquela mulher que ela mesma tinha criado, finalmente aceitou. Mas avisou: Tá bem, minha filha, eu aceito. Mas saiba que o Jendal não vai parar de te procurar. Aquele tirano não vai descansar enquanto não te encontrar. A gente vai ter que ficar redobrando a vigilância, redobrando os cuidados, redobrando tudo. E as duas se abraçaram, mãe e filha, num abraço apertado, longo, daqueles que carregam todo o peso do mundo. Mas, meus amores, a má notícia vinha vindo, e vinha vindo rápido. Lembram que o Jendal mandou o Malungo para o Brasil para capturar a Alika? Pois então, o Malungo desembarcou no porto de Recife justamente nesses dias. Aquele homem, brutal, leal apenas ao usurpador, descendo do navio com a cara fechada, vestido de roupas escuras, com aquela presença ameaçadora que dava arrepio só de olhar. O Malungo seguia uma pista antiga, deixada por Solimã antes da morte. O Pachá, lembrem, tinha entregado o paradeiro da Alika para o Jendal antes de ser preso. Então, o Malungo sabia que a princesa estava em algum lugar do Nordeste brasileiro, e mais especificamente, que o tio José tinha sido o destino delas. Aos poucos, ele foi colhendo informações. Ele foi caminhando, ele foi se aproximando de Barro Preto. A bomba estoura quando Onildo, em uma das suas andanças pela cidade, cruza com esse Malungo. Vocês conhecem o Onildo, né? Aquele rapaz desconfiado que sempre tá farejando coisa estranha, que já vinha sondando a Niara. Vera fazia tempo. Pois então, o Onildo passou pelo Malungo na praça da cidade e parou. Parou porque sentiu aquilo, sabe? Aquele frio na espinha que a gente sente quando alguém perigoso tá perto. O Malungo perguntou em um português meio enrolado se ele conhecia um homem chamado José, um cientista que tinha morado em Batanga muitos anos atrás. O Onildo, esperto como é, fingiu que não conhecia e mandou o Malungo para outra direção. Mas o Malungo, aquele cara não é bobo nem nada. Anotou tudo, observou tudo, marcou na cabeça aquele detalhe. E ficou ainda mais desconfiado, achando que ali pela cidadezinha tinha alguma coisa importante escondida. Naquela mesma noite, e aqui vem o detalhe arrepiante, meus amores, a Alika teve um pesadelo, mais um pesadelo daqueles, viu? Ela sonhou com o Jendal entrando no quarto dela, com a espada na mão, descobrindo a gravidez, gargalhando feito um demônio. Ela acordou suando frio, gritando, e a Niara correu para acudir. O que foi, minha filha? O que foi? E a Alika, ainda tremendo, contou o sonho. A Niara ficou em alerta máximo. Ela já tinha aprendido com a vida que esses sonhos são avisos, são pressentimentos, são mensagens dos espíritos dos antepassados. E nessa mesma manhã, a Niara procurou o José e contou sobre o estranho que o Onildo tinha visto na cidade. José, eu preciso te alertar. Tem um homem suspeito por aqui, perguntando pelo seu nome. A Alika teve um pesadelo terrível com o Jendal. Eu sinto, José, eu sinto no fundo da minha alma que estamos sendo caçadas. Misericórdia, gente! Foi de arrepiar. O José ficou pálido e na hora mandou um recado para o Tonho redobrar a vigilância na casa do ateliê, sem dizer exatamente o motivo, mas pedindo discrição. E o José, aquele homem bom, jurou que ia investigar quem era esse estrangeiro que andava perguntando por ele pela cidade. E chegou o momento, meus amores, do grande momento dessa virada inesquecível. A Alika reuniu toda a família na sala da casa do José.
Estavam ali a Niara, a Teresa, o José, o Tonho, a Caetana, o Casemiro, a Ana Maria e a Dona Menina, que tinha sido convidada especialmente porque era a única em Barro Preto que conhecia o segredo da gravidez. Foi uma cena de tirar o fôlego, eu juro pra vocês. A Alica se levantou no meio da sala, com a mão na barriga ainda lisinha, e olhou para cada um dos presentes com aquele olhar de princesa que ela é. Família, eu chamei vocês aqui porque preciso comunicar uma decisão importante. Vocês já sabem que eu estou esperando um filho do Tonho. Vocês já sabem que o meu sangue é da realeza de Batanga e que esse bebê carrega essa linhagem. Mas hoje, diante de vocês todos, eu quero anunciar que estou adiando a minha volta a Batanga. Olha o silêncio que se fez na sala, gente. Era para cortar com a faca. Todo mundo prendeu a respiração, esperando o que viria. A Alica continuou. Eu vou esperar esse meu filho nascer. Eu vou criá-lo aqui, no Brasil, no meio dessa família abençoada que me acolheu. E quando ele estiver forte, quando eu estiver pronta, eu volto para Batanga. Eu enfrento o Jendal. Eu retomo o trono que pertence à minha linhagem. E eu juro pela memória do meu pai Caiman, que esse filho meu vai conhecer o reino dos seus ancestrais. O José, com os olhos marejados, se levantou, abraçou a Alica e disse: Minha sobrinha, eu apoio essa decisão com todo o meu coração. E eu prometo diante de Deus que vou proteger você até o último dia da minha vida. Esse bebê vai nascer em segurança, vai crescer com saúde, e quando chegar a hora, você vai ter as condições de cumprir o seu destino. O Tonho, gente, foi a parte mais linda. Ele se ajoelhou na frente da Alica, em pleno meio da sala, e jurou: Minha amada, minha princesa, minha rainha, eu, Tonho, filho de Caetana, trabalhador de engenho, juro nesse momento que vou estar ao seu lado em toda essa jornada. E quando chegar o dia de você voltar para Batanga, eu vou junto. Eu vou lutar ao seu lado. Eu vou ser o seu escudo, a sua espada, o seu braço direito. O meu filho vai ter o pai dele em todas as batalhas e a mãe dele em todos os tronos. Inacreditável a poesia desse homem simples. Foi de derreter qualquer coração. A Caetana chorou, a Niara chorou, a Teresa chorou, a Ana Maria chorou, o Casemiro chorou. Foi um banho de lágrimas geral. E a Dona Menina, sábia como é, encerrou aquela reunião dizendo: Os anjos guardam essa criança. Eu vejo claramente que esse bebê tem uma missão divina. E vocês, família, estão sendo escolhidos para protegê-lo até a hora certa. Tomara que ela esteja certa, gente. Tomara que essa proteção dure todos os meses até o nascimento. Enquanto isso, lá longe, do outro lado do oceano, em Batanga, a notícia chegou de um jeito muito misterioso. Vocês lembram do Dume, né? Aquele guarda real que estava do lado do Jendal, mas que no fundo era um rebelde infiltrado, apaixonado pela Quênia, mas leal à princesa Alica? Pois então, o Dume recebeu uma mensagem secreta vinda do Brasil. Por canais clandestinos, por meio de um marinheiro de confiança, chegou às mãos do Dume um bilhete escrito pela Alica. Ela contava em código que estava bem, que estava em segurança e que tinha uma novidade que iria mudar tudo. Ela esperava um herdeiro do trono de Batanga. Dume, ao ler aquilo, sentiu o coração disparar de alegria. Ele correu para contar para o Akin e para Ladisa, os líderes da rebelião. Os três se reuniram em um esconderijo no meio da floresta, longe dos olhos dos soldados do Jendal, e celebraram a notícia. Akin, Ladisa, a nossa princesa Alica está esperando um filho. Existe um herdeiro a caminho. A nossa dinastia continua, contou o Dume com a voz embargada de emoção. O Akin, aquele guerreiro bravo, abriu um sorriso largo e disse: Então a nossa luta tem ainda mais sentido agora. A gente está lutando pelo presente e pelo futuro de Batanga. A Ladisa, com aquela força que ela tem, ergueu o punho cerrado e gritou: Por Caiman, por Alica, pelo herdeiro que vem aí, Batanga será livre? Mas, meus queridos, vocês sabiam que toda alegria tem o seu reverso, né? Enquanto os rebeldes celebravam, o Jendal apertava o cerco. Ele já tinha mandado o Malungo para o Brasil e agora pressionava o Pascoal por novas informações. Pascoal, eu quero saber tudo sobre a princesa Alica. Eu quero novos relatos. Eu quero novos rastros. Eu não vou descansar enquanto não tiver aquela menina nas minhas mãos, gritava o tirano nos corredores do palácio. O Pascoal, aquele canalha que entrou no lugar do Dume como chefe da Guarda Real, prometeu redobrar os esforços. E os ingleses, capitaneados pelo Mr. Campbell, também pressionavam,
porque a denúncia do Nilo Peçanha já tinha chegado aos jornais europeus e os investimentos em Batanga estavam ameaçados. Era uma panela de pressão prestes a explodir, meus amores. E é aí, meus queridos, que essa novela mostra a maestria de quem escreve. Porque enquanto a Alica decidia adiar a volta a Batanga para proteger o bebê, em Batanga a rebelião ganhava força com a notícia do herdeiro. E enquanto o Jendal apertava o cerco lá longe, o Malungo se aproximava perigosamente de Barro Preto. Tudo se conectava, tudo se entrelaçava, tudo caminhava para um confronto épico que ia mudar a história dessas duas terras. A Alica, com o coração transbordando de amor pelo Tonho e pelo bebê que crescia dentro dela, ainda assim não conseguia dormir tranquila. Porque no fundo, ela sentia que o Jendal estava se aproximando. Sentia que o tempo era curto. Sentia que cada dia era uma corrida contra o relógio. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha a certeza de que estava cercada de pessoas que a amavam. Pessoas que dariam a vida por ela e pelo filho dela. O Tonho, transformado pela paternidade que se anunciava, começou a trabalhar com mais afinco no engenho. Pegava todos os turnos extras possíveis, juntava cada moedinha para a economia que ele queria fazer para a família. E o Casemiro, vendo o esforço do rapaz, decidiu aumentar o ordenado dele e dar uma promoção que tinha sido prometida fazia tempo. O Tonho, ali, virou praticamente um sócio menor do engenho, o que deixou o Mirinho ainda mais enlouquecido. A Niara, com aquela força que só ela tem, dividiu o seu tempo entre apoiar a filha e continuar dando aulas na escola, junto com a Maria Helena. Porque vocês sabem, a escola de Barro Preto agora estava funcionando, recebendo crianças, ensinando letras e números. E a Niara estava encantada com aquele trabalho, porque sentia que estava deixando uma marca boa naquela terra que a tinha acolhido. O José, redobrando os cuidados, contratou 2 homens de confiança para fazerem vigilância da casa. Sem que ninguém percebesse, mantinha guardas discretos pelas redondezas, prontos para alertar caso visse algum estrangeiro suspeito se aproximando. E ele mesmo passou a sair sempre acompanhado, a fazer rondas pela cidade, a conversar com gente conhecida, para saber se alguém estranho tinha aparecido. A Caetana, mãe do Tonho, começou imediatamente a fazer enxoval para o bebê. Era cobertorzinho de crochê, era touquinha, era sapatinho. Aquela mulher simples colocava todo o amor em cada ponto e dizia: "Esse meu neto vai ter o enxoval mais lindo do mundo. Tradição da minha família, viu, Lúcia? Toda neto e neta meus terão enxoval feito por essas mãos." A Alica, claro, se derretia com cada peça nova que a sogra apresentava. A Ana Maria virou a melhor amiga grávida de mentira da Alica, ajudando a princesa em tudo que precisava. Ia junto para as consultas com a dona menina, ajudava com as comprinhas do bebê, fazia companhia quando o Tonho tinha que trabalhar até tarde. Era uma cunhada querida demais, daquelas que a gente queria ter. E a Salma, gente? A Salma encontrou na amizade com a Alica uma força nova para enfrentar o seu próprio drama com o Fuad. Vendo que a amiga lutava pelo amor verdadeiro, decidiu lutar também. "Lúcia, eu não vou casar com o Fuad. Eu não vou aceitar um casamento de conveniência só por causa da saúde da minha mãe. Eu vou conversar com a Fátima. Vou explicar que o coração não obedece a contratos", declarou a Salma com firmeza. "Mas, meus amores, é hora de eu fazer o coração de vocês acelerar de novo, porque a coisa tá longe, muito longe de estar tranquila." O Mirinho não parou com seus planos malucos. Pelo contrário, junto com a Virgínia, ele começou a investigar quem eram os fornecedores de tecidos do ateliê da Alica, com a intenção de sabotar matérias-primas. Imagina o nível, gente! Eles queriam contaminar as anilinas dos tecidos para que a Alica, ao manusear, ficasse intoxicada e perdesse o bebê. A Virgínia, mesmo um pouquinho assustada com a profundidade da maldade do noivo, levava as encomendas adiante. Procurou uma boticária no Recife, fingindo que precisava de uma substância para ajustar costuras, e estava conseguindo certas ervas perigosas. Misericórdia, meus amores! Como pode existir gente tão maligna assim? E o Malungo? Gente, o Malungo cada dia se aproximava mais de Barro Preto. Já estava em uma cidadezinha vizinha, perguntando por aí, observando os movimentos. Era questão de tempo até ele descobrir onde a Alica estava escondida. O Onildo, desconfiado, redobrou as suas próprias sondagens. Ele tinha visto o estrangeiro na cidade. Tinha o pressentimento de que ali tinha algo errado e começou a juntar as peças do quebra-cabeças sozinho. Em Batanga, o Jendal recebeu a Margaret,
Aquela consuleza que veio cobrar explicações sobre a morte do jornalista Robert. A reunião foi tensa, muito tensa, com a Margaret ameaçando que a Inglaterra ia rever os tratados comerciais com Batanga se o caso do Robert não fosse esclarecido. O Jendal, fora de si, prometeu uma investigação, mas por dentro estava pensando em como manipular as evidências para incriminar outra pessoa. E o Dumi, o nosso querido Dumi, vivia o dilema entre o amor pela Kenya e a lealdade à princesa Alika. Ele e Kenya tinham se beijado de novo, escondidos do palácio, mas o Akin não confiava plenamente no rapaz por causa desse romance. Dumi, você tá com um pé em cada barco. Ou você fica com a gente, ou você fica com a princesa Kenya. Não dá para dividir lealdade, repreendia o Akin. E o Dumi, dilacerado, jurava que sua lealdade era para Batanga livre e que seu amor pela Kenya não atrapalharia em nada. E é aqui, meus amores, que essa fase emocionante da nobreza do amor se encerra. Mas se encerra com o gancho daqueles de cair o queixo, viu? Porque na última cena, na última imagem que fica gravada na cabeça da gente, a Alika tá olhando para a janela do quarto com a mão na barriga, sussurrando uma promessa pro bebê que cresce dentro dela. Meu filho, eu prometo que você vai conhecer Batanga. Você vai ver o palácio dos seus avós. Você vai pisar nas terras dos seus ancestrais. E você vai ser um rei justo, um rei bom, um rei como o seu avô Cayman foi. Mas, por enquanto, descansa, meu amor. Cresce forte aqui dentro de mim, porque o mundo lá fora ainda não está pronto para você. E enquanto a Alika fazia essa prece de mãe, em algum lugar das estradas que levavam a Barro Preto, o Malungo afiava o seu punhal, com um sorriso cruel nos lábios. Ele estava cada vez mais perto, gente. Cada vez mais perto da princesa. E quando ele chegar, quando ele descobrir a verdade, o que vai acontecer? Como a Alika vai se defender? Como o Tonho vai proteger a família? Como o José vai segurar o pavor que está rondando aquela casa? E o Jendal, em Batanga, fechado no salão real, beberica vinho amargo e jura para si mesmo: eu vou encontrar essa princesinha. Eu vou trazê-la de volta à Batanga acorrentada. E aí ela vai ver o que é o poder do verdadeiro rei. Inacreditável a maldade desse homem. Mas como diz o ditado, gente, Deus tarda, mas não falha. E nós, telespectadores apaixonados, sabemos que a justiça vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Ah, meus amores, que novela, que reviravolta, que emoção. A Alika grávida, a volta à Batanga adiada, o Tonho transformado em pai apaixonado, a Niara dividida entre o trono e a maternidade, o José redobrando os cuidados, o Mirinho preparando armadilhas terríveis, a Virgínia se afundando no abismo da vingança, o Malungo se aproximando como um lobo faminto e, em Batanga, a rebelião ganhando força com a notícia do herdeiro. A casa caiu, gente. A casa caiu de um jeito que ninguém vai esquecer tão cedo. E o melhor é que cada novo dia dessa novela promete trazer mais e mais emoção, porque os fios da trama estão todos amarrados, todos tensionados, todos prontos para explodir em revelações de cair o queixo. Agora, meus queridos, eu quero saber a opinião de cada um de vocês que está lendo esse texto até aqui. Porque essa novela é nossa, viu? A gente vive cada cena, sente cada emoção, sofre com cada personagem. Vocês acham que a Alika tomou a decisão certa em adiar a volta para Batanga por causa do bebê? Ou ela deveria ter ido enfrentar o Jendal logo, mesmo grávida? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Vocês acham que o Mirinho merece perdão depois de tudo que ele já fez e ainda planeja contra a Alika e o bebê? Que nota de 0 a 10 vocês dão pro Mirinho pelo nível de maldade que ele está demonstrando? Eu, particularmente, dou nota 0. Aquele rapaz precisa pagar por tudo. E o Tonho, gente, que homem maravilhoso. Que nota de 0 a 10 vocês dão para a forma como ele recebeu a notícia da gravidez? Para mim, foi nota 10 com louvor. Aquele ajoelhar na frente da Alika, aquele juramento de pai apaixonado, foi para gravar na história das novelas brasileiras. Vocês acham que o Malungo vai chegar a Barro Preto antes do bebê nascer? Vocês acham que a Alika vai conseguir esconder a gravidez do Jendal? Vocês acham que o Dumi vai conseguir conciliar o amor pela Kenya com a luta pela princesa Alika? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero saber o que vocês imaginam para os próximos capítulos. E não esquece, viu, meu povo? Dá aquele like para continuar trazendo mais vídeos da novela, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade,
Ativa o sininho para ser avisado em primeira mão de cada novo resumo. Compartilha com a sua tia, com a sua mãe, com a vizinha, com a amiga do trabalho. Porque novela boa a gente tem que dividir, né, gente? E preparem-se, meus amores, porque os próximos capítulos prometem ainda mais emoção, ainda mais reviravoltas, ainda mais surpresas. A Alica grávida, o Malungo chegando, o Mirinho armando, a Virgínia sabotando, em Batanga a rebelião explodindo e o Gendal caçando. Tudo isso vai se cruzar de um jeito que ninguém imagina. Um beijo apaixonado para cada um de vocês e até o próximo resumo da nossa querida Nobreza do Amor. Que essa novela continue mexendo com a gente como tá mexendo, porque arte de verdade é assim mesmo, gente. Arrepia, emociona, faz a gente chorar, faz a gente sorrir, faz a gente sentir vivo. Beijos, beijos, beijos e até a próxima.